Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim responder pra vocês a tag Protagonistas, Antagonistas e Personagens Secundários criada pela Ju Oliveira do portal Arte de Escrever. No momento, o portal ele está numa fase de reforma, então ele ainda não está ativo, mas a Ju já criou a tag e ela me enviou por indicação, me enviou por e-mail para que eu pudesse responder. Muito obrigada, Ju, por ter indicado, por ter sugerido que eu gravasse. E assim que o portal, voltar ao ar, ela vai fazer a tag também. De qualquer maneira, eu já deixo pra vocês o link aqui embaixo. Essa tag vai consistir em você falar, então, dos personagens dos livros, tanto os protagonistas mocinhos, digamos assim, quanto dos antagonistas, os vilões, e os personagens secundários. A primeira pergunta é: um protagonista que você não gostaria de ter como vizinho ou colega de classe e por quê? No caso aqui, pra minha primeira escolha, eu não vou revelar qual o personagem em si, mas o personagem foi tirado de Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Aqui no caso nós temos dois protagonistas, a história ela passa acerca aqui de um casamento, é sobre um casamento, e você tem a visão dos fatos tanto pela visão da Annie quanto do Nick, cada um de acordo com a sua narrativa, e você não sabe ao certo quem é que está falando a verdade, mas um dos dois está falando a verdade e o outro está mentindo. Se eu revelar aqui quem eu não gostaria de ter como vizinho, eu dou um spoiler pra quem ainda não leu o livro ou não assistiu ao filme. Porém, pra quem já leu, vocês com certeza sabem a quem eu estou me referindo, e a pessoa em questão aqui, no caso, é completamente maluca, sociopata total, e eu não queria morar ao lado de uma pessoa como essa. Um antagonista que você gostaria de apresentar como namorado para as amigas. No caso, eu nunca fui muito de ter crush com vilões, ou sei lá, tem sempre pessoas que preferem os bad boys, Eu nunca fui muito de preferir os bad boys nas histórias. E quem eu escolhi não é necessariamente um antagonista, mas quando ele aparece pela primeira vez na série, ele tem essa visão, mais de antagonista, mesmo que depois você passe a conhecer um outro lado dele. É por causa desse outro lado dele que eu escolhi aqui. No caso, o Fennec, que aparece pela primeira vez em Chamas, e, gente, ele é completamente apaixonante conforme você vai conhecendo mais do personagem. E quando ele aparece, não é a visão que você tem, Você tem realmente uma visão dele como um antagonista. A terceira, um personagem secundário detestável pelo caráter. No caso aqui, a minha escolha foi a Karen, de Casório, que é uma das amigas da Lucy, que é a protagonista. Elas moram juntas, num apartamento, elas dividem um apartamento. Elas dividem em 3 pessoas, na verdade, tem a Charlotte também. Mas a minha escolha foi a Karen, porque, assim, inicialmente, quando você vê, ela parece uma pessoa, sei lá, divertida e tal. Só conforme você vai avançando, você vai vendo um caráter dela um tanto quanto duvidoso, valores dela que são meio que invertidos, sabe? Ela tem todo um jeito extremamente mandão, mas não é só por isso, por ela ter esse jeito mandão, mas é que ela realmente, assim, quer controlar os outros, ela se importa totalmente com status, com aparência, com dinheiro, e da maneira que a história se desenvolve, e no final, assim, você descobre alguns acontecimentos envolvendo a Karen que confirmam que o caráter dela é totalmente duvidoso. Na verdade, fica confirmado que ele não é duvidoso, fica confirmado que ele não é dos melhores caráteres que você encontra por aí. Então, vou aproveitar o livro aqui pra falar da próxima pergunta, que é um protagonista fraco que cresceu ao longo da leitura. E a minha escolha foi, então, a própria Lucy, de Casório. Não é assim que ela seja uma personagem fraca, mas é que por motivos, que tem a ver com a história e tal, ela é uma personagem que ela é muito aberta a deixar os outros fazerem o que eles bem entenderem dela, e ela, assim, ela meio que acredita no melhor das pessoas, então ela não se posiciona e ela entra em várias situações que ela poderia evitar, ela permite, assim, ser magoada, digamos assim, por conta dessa personalidade dela. E conforme a história avança, ela vai aprendendo mais, ela passa por um processo de amadurecimento, de autoconhecimento, então, em que ela percebe esse comportamento dela e ela consegue, então, se fortalecer conforme a história se encaminha. A próxima seria um antagonista covarde ou fraco que se manteve assim até o final da história. No caso, a minha escolha foi o Peter Pettigrew, de Harry Potter, que aparece pela primeira vez mencionado em O Prisioneiro de Azkaban, e aí logo você
você já fica com raiva dele pelos acontecimentos. E conforme a história avança, você vai vendo então que ele é um dos personagens mais fracos, mais covardes, né, da série. Realmente por temer demais as coisas, ele se bandeia aí pro lado que ele julga como mais forte, por medo. Então, eu acho que ele é a própria definição da covardia e... enfim, Peter Pettigrew. Eu vou aproveitar o livro novamente para responder a próxima pergunta, que é um personagem de apoio que se mostrou surpreendente tanto para o bem quanto para o mal. E a minha escolha foi Severo Snape, que eu nem sei necessariamente assim, se ele é um personagem de apoio, né? Eu acho que o Snape, ele tem um destaque maior, digamos assim, no primeiro livro, né? Depois ele simplesmente permanece na história como o professor de poções misterioso e que não gosta do Harry, que o Harry não gosta dele. Aí lá no sexto livro você tem um destaque maior pro Snape e no sétimo livro, uau! Então, eu acho assim que o Snape foi uma das maiores surpresas da série, uma das maiores revelações, é um dos personagens que eu acho que mais incríveis assim de todos que eu já vi, porque ele é realmente surpreendente e é um personagem muito forte, enfim, eu acho que não tem como você acompanhar Harry Potter e não se surpreender com o Snape, dado, né, tudo o que acontece aqui no último livro. Um protagonista aqui de tão fofo é quase inacreditável existir. No caso, então, aqui, a minha escolha eu acho que, não sei se enquadra aqui tão bem na questão fofo, né, mas ainda assim foi um personagem completamente apaixonante, e foi o Atticus, que é o pai da Scout, né, a menininha narradora de O Sol é para Todos, né, e ele é um personagem completamente admirável, ele é um personagem extremamente querida, porque ele tem um caráter, assim, magnífico, é o tipo de pessoa que falta no mundo hoje em dia, e ele é completamente apaixonante, enfim, ele é realmente uma personagem, assim, muito marcante, que dá vontade de você dar um abraço nele, de tão maravilhoso que ele é. Então, minha escolha vai pro Atticus de O Sol é para Todos. Penúltima pergunta, um antagonista que não merece seu perdão ou segunda chance. No caso, minha escolha vai pra Alice, aqui de Bela Maldade. A protagonista, que é a Catherine, ela passou por um passado aí bem traumático, acabou mudando de cidade pra meio que recomeçar a vida, né, junto com os pais no anonimato. E ela conhece, então, a Alice, fica totalmente encantada, né, com essa nova amizade, porque a Alice é uma pessoa que, sei lá, atrai muito a atenção das pessoas, é uma pessoa cativante, e ela fica encantada, né, por toda a atenção que a Alice dá pra ela, e elas constroem uma amizade, assim, muito forte, só que ao mesmo tempo em que ela constrói essa amizade, assim, ela vai reparando que tem várias situações, assim, meio problemáticas envolvendo a Alice. Ela é uma personagem muito problemática, enfim, eu acho assim, ela acaba se revelando uma verdadeira sociopata e eu acho muito complicado você conviver com uma pessoa assim, tão assim, de altos e baixos e tão destrutiva, porque o dano aqui, né, no caso, é o dano emocional, que eu acho que é um dos piores que podem ter. E você ficar nessa incerteza, né, sei lá, essa amizade assim, tão flutuante, digamos assim. E, enfim, ela realmente não merece perdão, porque o tipo de amizade que ela causa é completamente destrutiva, nociva, enfim. Alice de Bela Maldade. E por último, um personagem secundário que roubou a cena. Pra mim, personagem secundário que roubou a cena foi a Kirsten de Pausa. A Kirsten é uma garotinha de 11 anos, que é uma amiguinha, né, dos irmãos da Laken e do Will. E, gente, eu adorei Métrica, Pausa eu acabei não gostando tanto assim. E só que assim, o que acho que um dos grandes motivos, sei lá, de terem salvado o livro pra mim foi a Kirsten, porque os diálogos em que ela participa eu achei extremamente assim inteligentes, divertidos, irônicos e acaba sendo ainda mais encantador porque ela só tem 11 anos. Então assim, ela foi uma personagem que completamente roubou a cena. Pra mim, quando eu lembro de Pausa, eu lembro da Kirsten. Eu nem lembro, assim, de todos os acontecimentos do Will da Laken, que é mó drama que acontece e blá, enfim. Mas o que eu realmente acabo lembrando que marcou pra mim
como algo positivo foi a Kirsten. Ju, muito obrigada novamente pela indicação. Eu espero que vocês tenham gostado da tag. Contem pra mim aí as experiências de personagens de vocês. Beijos a todos e até o próximo vídeo.